Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo, um resgate da memória daqueles que plantaram a semente dos ensinamentos espíritas em terras brasileiras. Apresentação de Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Estamos focalizando a vida e a obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. O programa de hoje é o 6º desta série sobre ele. No programa anterior, citamos trecho de conferência proferida por Joaquim Carlos Travassos, onde ele ressalta a importância do estudo e das pesquisas científicas, de cujos resultados encontra o homem melhores condições de vida e de progresso social. Em 1902, numa conferência pronunciada na presença do Dr. Lauro Miller, então ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, já ressaltava, antes do glorioso Oswaldo Cruz, o papel do mosquito como mensageiro da morte que era preciso exterminar de vez. Após relatar as pesquisas laboriosas de denodados investigadores da ciência microbiológica, declara: positivamente, os insetos, entre os quais o mosquito, instala no organismo animal o germe de moléstias infecto-contagiosas e a experiência sancionará a nossa afirmação. Sim, o maior inimigo da humanidade, porque o que são esses cataclismos vulcânicos, as inundações, os furacões, as guerras, os naufrágios, os incêndios, que segundo um dos mais notáveis astrônomos, Camille Flammarion, arrebatam deste mundo 40 milhões de habitantes por século, comparados com o que devoram as epidemias e, sobretudo, a malária em todo o mundo? No dia em que desaparecerem dos arredores desta cidade os pântanos, os poços e os brejais, onde se criam mosquitos, e mesmo o lago dos jardins públicos, até que possam ser alimentados com abundância de água constantemente renovada, e que as libélulas, esvoaçando sobre eles, não nos indiquem que dão caça aos mosquitos. No dia em que esses rios imundos, que serpenteiam pelos nossos arrebaldes, tomarem a forma mais retilínea que for possível, que seus fundos e bordos forem murados a cimento, conservando no seu nível inferior e lateral múltiplos tubos de drenagem para o escoamento das águas pluviais, que se infiltrarem nos terrenos adjacentes e que as águas que por eles descerem forem até potáveis, devido à fiscalização do seu asseio, poderemos então dizer que esta grande capital, que já por sua natureza é saudável, será com certeza a mais salubre do mundo entre as grandes cidades, e os contribuintes abençoarão aqueles que tão bem empregaram os pesados encargos pecuniários que lhe trazem os impostos. E mais adiante afirmava: para que um todo harmônico venha por uma vez estabelecer as leis que devem presidir as funções inerentes à boa e real higiene de uma importante cidade como é a do Rio de Janeiro e presidir a sua cultura, é preciso, permita-se-nos dizer, que a municipalidade tome outra orientação completamente nova, mas adequada à razão e à ciência. Oswaldo Cruz seria o homem que pouco depois viria a concretizar as palavras de Joaquim Carlos Travassos. O preclaro presidente da República, conselheiro Rodrigues Alves, nem um só momento vacilou em dar ao novo diretor-geral de saúde pública todo o prestígio e força de que necessitava. A então capital federal, submetida à intensa campanha saneadora, científica e sabiamente dirigida, transformou-se na cidade maravilhosa dos nossos dias.
Na página 383, já encerrando o seu longo discurso, Travassos considerou: é mister que cultivemos as terras e transformemos em celeiros de riqueza os campos ora abandonados e entregues às silvas. Que a agricultura, a pequena lavoura, como rio fertilizante, se vá internando por essas várzeas até o sopé da Serra do Mar, como um jardim encantado de verdura. O quadro que ora nos oferecem os arredores da cidade lembra-nos os campos da bela França, talados pela miséria e pela fome, após a guerra prussiana, na qual se empenhara já abatida pelo descalabro da monarquia napoleônica. A natureza, porém, é pródiga e não avara. E o homem, que compreende bem a máxima do Nazareno, bate e se te abrirá, trabalha e acharás. Longe de erguer os olhos ao céu e implorar o milagre, volta-se para a terra, essa mãe extremosa e de inexauríveis tesouros, e com carinho e afagos arranca de suas entranhas o pão, a saúde e a fortuna. A França sucumbida encontrou em Méline o seu Moisés. Este apontou-lhe a terra da promissão. Peçamos também o nosso Moisés e façamos votos para que nos surjam também o nosso Méline e que aqui, como lá, acudam os agrônomos e levar a luz da ciência aos agricultores, ensinando-lhes os progressos da mesma e o amanho das terras. Que se fundem e prosperem os campos de demonstração e experiência, e teremos assim o renascimento da pequena lavoura, o início de uma era de prosperidade. Dirigindo-se ao ministro da Aviação presente, e dessa tarefa é bem digno o atual governo da República, a quem cabe a glória de inaugurar o regime da nossa emancipação financeira, não esquecendo que a proteção à lavoura, o fomento das fontes de produção e o impulsionamento às indústrias são a base do crédito público, fundamento da felicidade dos povos. Laboremos, meus senhores, identifiquemo-nos, governantes e governados, no mesmo ideal patriótico, e eu vos asseguro a paz e a felicidade da República. Muitos aplausos e felicitações foram dirigidos ao orador. A última parte da vida de Joaquim Carlos Travassos foi acidentada e cheia de percalços. Basta dizer que no Rio de Janeiro, em menos de 15 anos, residiu nas ruas de São Carlos, José Bonifácio, Frei Caneca, Benjamin Constant, junto à Igreja Positivista, na Praça Niterói. Em 1913, mudou-se para a Rua Correia Dutra, 18, onde, a 1h35 da madrugada do dia 6 de fevereiro de 1915, desencarnava com a idade de 76 anos, vitimado pela arteriosclerose. O enterro realizou-se às 5 da tarde, saindo o féretro da Rua Correia Dutra para o cemitério de São João Batista, onde os despojos do querido morto foram sepultados. Todos os jornais da época enalteceram a figura valorosa do Dr. Joaquim Carlos Travassos, como o Jornal do Comércio, à noite, que noticiou fatos sobre a morte de um antigo republicano. A Tribuna, o Jornal do Brasil e o País, este último trouxe, em 7 de fevereiro, um longo panerígico do falecido que dizia, entre outras coisas: médico, industrial e publicista, tendo consumido a maior parte de sua longa e operosa vida a combater por generoso ideal, que se ligou ao seu próprio ser, exemplificando pela ação o que propagava pela palavra. O Dr. Joaquim Carlos Travassos personificou, por assim dizer, uma fase da nossa vida econômica e da bela cruzada pela lavoura, em que se empenhavam alguns homens de inteligência e de boa vontade, no tempo em que se olhava desdenhosamente para o trabalho dos campos e em que a nação,
país essencialmente agrícola era um tema para ironias sistemáticas. Hoje, que as rudes lições da vida prática fazem voltar todos os olhos para as raças úberes, como para a terra da promissão, o nome do Dr. Joaquim Carlos Travassos se exalça justamente por ter caído para sempre, quando se avizinhou a conquista sonhada. Em vista de todo esse exaustivo trabalho, Travassos adquiriu larga projeção social, sendo muito querido e respeitado. Entretanto, jamais se serviu dos amigos para colher favores ou cargos rendosos. Seu caráter íntegro e reto, aliado a uma simplicidade admirável, colocavam-no acima dos interesses terrenos e passageiros. Compreendia ele que a vida continua e que os esforços despendidos só têm real valor se firmados no amor aos semelhantes. Não lhe atraíam as posições do mundo. Viveu por isso sobriamente, com poucos recursos monetários. A obra relevante de Travassos foi justamente admirada pelo progresso que veio trazer à agricultura do país. Seus sábios conselhos orientaram centenas de agricultores no bom aproveitamento das coisas de nossa terra, e estudiosos do assunto abebedaram-se na fonte farta de seus eruditos trabalhos, que chegaram mesmo a projetar-se além fronteiras. Desempenhada a sua abençoada tarefa no espiritismo, da qual jamais deixou de ser adepto, convencido, Travassos convocado a outro labor, não menos elevado, e que constituiu, aliás, a sua segunda grande paixão. Consagrou, então, o resto de seus dias ao serviço da pátria, procurando levantar o organismo combalido do país num esforço dedicado e sincero que os brasileiros devemos reconhecer e louvar. A todos os seus atos sempre aliou um caráter bondoso e altruísta, evidenciando um espírito equilibrado, desprendido de ambições, extremamente tolerante pelas faltas alheias, prestativo ao extremo. À vista de tudo isso, certamente, o despertar na espiritualidade foi para Joaquim Carlos Travassos, uma aleluia radiante, recebendo o bom trabalhador o justo salário de seus esforços construtivos, concluiu em seu relato biográfico o escritor Zeus Van Tuyl. E assim, amigos ouvintes, terminamos esta série de programas Grandes Vultos do Espiritismo. Nesta série de 6 edições, focalizamos a vida e obra de Joaquim Carlos Travassos, um dos grandes vultos do Espiritismo no Brasil. As informações biográficas aqui divulgadas foram extraídas do livro Grandes Espíritas do Brasil, autoria de Zeus Van Tuyl, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Participaram desta apresentação Hélio Dias e Marinei Ferreira Rezende. Grandes Vultos do Espiritismo, resgatando a memória daqueles que plantaram a semente do Espiritismo no Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada. E Ave Cristo em nossos corações.